Glória a Deus, meus irmãos. Como é bom adorar ao Senhor. Eu queria, nesse momento, ter a honra de inaugurar aqui o nosso retorno às aulas, convidando a missionária Márcia Doneda, que é a nossa preletora da nossa manhã. Meus irmãos, que bênção podemos iniciar o ano pensando sobre temas tão relevantes. Ano após ano, nós nos debruçamos sobre a Bíblia e aprendemos um pouco mais sobre aquilo que pode nos instigar a viver ainda mais daquilo que Deus espera de nós. E esse ano, o nosso tema, priorizando a missão, é algo que talvez seja desafiador para cada um de nós, para que a gente seja relevante no contexto onde nós fomos inseridos. A nossa preletora, a professora Márcia Doneda, é missionária da Junta de Missões Nacionais e também é missionária, querida irmã da nossa comunidade, e é muito bom tê-la conosco. Eu queria ter a oportunidade de orar aqui, abençoando a irmã, e queria pedir para que você estenda a sua mão em sinal de bênção e também abrindo o seu coração para que a palavra do Senhor ministre na sua vida. Senhor Deus, coloco diante do Senhor a vida da tua serva, com o coração agradecido pelos frutos que nós já vimos que foram colhidos através da vida da missionária Márcia. Que o Senhor continue prosperando aquilo que o Senhor tem confiado a ela e ao seu marido. Que o Senhor continue direcionando a vida dessa família, amém, prosperando seus caminhos. Amém. E que agora, em que nós estivermos juntos aqui, ouvindo sobre a palavra, que o Senhor use a tua serva poderosamente, para que nós sejamos edificados para a glória do seu nome. É por isso que nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Deus nos abençoe. Amém. Obrigada, pastor Eduardo. Quero saudar os irmãos na graça e na paz do Senhor. Amém? Amém. Que alegria estarmos juntos aqui para louvar o Senhor e, acima de tudo, para estudar da palavra de Deus. Então, eu quero desafiar você a ter a sua Bíblia na mão. Se a sua Bíblia está no seu celular, então deixa ele livre, fica livre a sua mão. Se você está com a sua Bíblia física, coloca uma caneta. Então, nós vamos folhear, nós vamos buscar, nós vamos aprender, nós vamos relembrar muitas orientações preciosas da palavra de Deus. Amém? Então, Bíblia na mão, caneta, então vamos buscar, realmente priorizando, como diz o tema, priorizando a missão, cada cristão um missionário. Nós vamos falar um pouquinho, meus queridos, nós vamos basear em Lucas capítulo 24, nos versículos 36 até os versículos 49 também. Então, deixa a sua Bíblia aberta já nesse texto, que já nós vamos falar um pouquinho sobre ele, e tantos outros também. Queridos, eu quero sim já começar com a frase do nosso missionário Zacarias Taylor, que diz o seguinte, que a primeira necessidade do homem é ser salvo, e a segunda é pregar o evangelho para que outros possam ser salvos. Amém? Então coloque essas prioridades na sua vida nesse ano 2024. Né, Luciana? Onde nós estivermos, as pessoas que estão ao seu redor é o seu campo missionário. Então, olhe para essa necessidade da sua salvação e também de pregar o evangelho para que outros possam ser salvos. Nós vamos ver também, meus queridos, sobre a bondade de Deus, sobre o amor de Deus, acima de tudo, que toda a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, vai falar sobre a missão de alcançar o homem perdido. Então, se você está lendo a palavra de Deus no Antigo Testamento, não consegue ver uma conexão missionária, nós estamos lendo numa perspectiva totalmente errada, porque a Bíblia toda fala sobre o alvo, que é alcançar o homem perdido. Então, Zacarias Taylor já diz, a primeira necessidade do homem é ser salvo, e a segunda é pregar o evangelho para que outros possam ser salvos. Esse é o sentido da nossa existência e o propósito da nossa vida. E quando nós deixamos de fazer isso, nosso coração perde a alegria, nada nos satisfaz, porque é esse o sentido da nossa existência, de sermos salvos e alcançar outros com o amor do Senhor Jesus. Amém? Queridos, esse mês de janeiro eu fiquei de férias, estávamos de férias, finalzinho de dezembro, janeiro, foi um tempo muito bom. E eu tive o privilégio de fazer algumas leituras que estavam já na minha agenda para crescimento. Eu amo
ler, se você, indicação de livros aqui, eu amo ler biografias missionárias, de ver a história desses homens e mulheres, gente como nós, que passaram também por grandes desafios. E no mês de janeiro, eu tive a oportunidade, não sei se vocês conhecem, pastor Williams Baloniuk. Quem conhece, levanta a mão aí. Gente, olha que livro maravilhoso, inspirador. Li também a biografia da nossa querida missionária Ana Ollermann, né, que nós temos aqui um seminário pela Ana Luciana, nós estudamos lá, né, eu, meu esposo, nós fomos um tempo muito precioso ali no Seminário Batista Ana Ollermann. Li também um livro chamado O Apóstolo do Sertão, uma indicação também de leitura para você, O Apóstolo do Sertão, e também o livro Sementes do Sertão, que estão disponíveis para venda na Junta de Missões Nacionais, livraria da Junta de Missões Nacionais, com a série Vidas que Inspiram. E também tive a alegria também de ler a biografia da nossa querida missionária Elisete Fragoso, lá de Recife, Pernambuco. Essas biografias nos inspiram a continuar a priorizar a missão nas nossas vidas, de pregar o Evangelho, de sermos fortalecidos com a palavra, de ter a maturidade cristã. E, queridos, na Escola Bíblica Dominical é o melhor local que cada um de nós podemos estar para ter esse crescimento, para proporcionar mudança do nosso comportamento, para gerar transformação, restauração de vidas através do conhecimento da palavra de Deus. É na Escola Bíblica Dominical que proporciona um desenvolvimento, essa maturidade, e que fortalece a igreja, que fortalece, dá oportunidade para que nós possamos crescer no conhecimento, para que tenhamos condições de priorizar e cumprir a missão de Deus. Eu quero fazer alguns destaques rapidamente nessa introdução sobre a vida dos nossos queridos missionários. Os irmãos sabem que nós trabalhamos com escola, trabalhamos na capacitação de pessoas para atuarem nas escolas. E hoje a escola considera-se o maior campo missionário. Ali nós temos servidores, nós temos famílias, nós temos crianças, adolescentes, jovens, e temos ali o maior campo missionário, considerado o maior campo missionário. Hoje no Brasil nós temos quase 180 mil escolas. São milhões de brasileiros e brasileiras que estão dentro das unidades educacionais. E, queridos, eu quero dizer para vocês que alguns lugares que nós temos tido testemunhos, até inclusive a PIB de Marabá, lá no Pará, a igreja grande, uma igreja com grande potencial, do lado da escola. Quando alguns irmãos estavam preparados, capacitados, levaram o projeto, levaram para o lado da escola. Quando eles entregaram o projeto na escola, o diretor da escola estava recebendo, estava chorando. E ela não estava entendendo, mas o que está acontecendo? Eles estavam chorando, o diretor e o adjunto estavam chorando. E eles disseram o seguinte: tem um ano que nós estamos orando. A escola está orando. A escola está orando. Tem um ano que nós estamos orando e pedindo que a igreja que está colado no nosso muro venha aqui nos ajudar. Gente, é arrepiante. As pessoas estão clamando. George Perthes diz que o mundo está mais preparado para receber o Evangelho do que os próprios cristãos para o propagar. Isso é uma dura realidade. Mas, queridos, graças a Deus que o Senhor ouviu as orações da escola e mandou lá, pastor Israel, os irmãos. A escola disse o seguinte: nós estávamos orando e pedindo para que vocês pudessem vir aqui. Eles foram, a escola entregou para eles 20 alunos. 20 alunos com grandes dificuldades, até questão de homicídio. Estou falando de crianças de 17 anos para baixo, questão de homicídio lá no Pará, em Maribá. A PIB B32, que eles chamam lá dessa região, começaram a trabalhar com esses meninos de agosto até dezembro. Desses 20, 5 aceitaram Jesus, entregaram suas vidas para Jesus. Os outros, 8 abandonaram, e o restante eram filhos de missionários e pastores das igrejas, voltaram para suas igrejas com seus pais. Quando a igreja viu o resultado, quando os diretores viram o resultado, eles falaram o seguinte: olha, agora vocês se preparem, meus queridos, orem pela PIB de Marabá. Eles estão agora, os diretores entregaram para eles a escola todinha e disseram o seguinte: agora não são mais 20, são 560. 560, irmã Alice, que agora a PIB de Marabá está com a responsabilidade de levar o Evangelho em forma
de ação na vida daquelas pessoas. Aqueles meninos estão dizendo o seguinte: agora, Jesus significa para nós abraço, amor, pão, Coca-Cola, porque eles receberam com carinho, receberam aqueles meninos que precisavam de ser ouvidos, amados. Bem, meus queridos, em 1946, o nosso Dr. Bracher, ele faz parte da biografia do livro O Apóstolo do Sertão. 1946, ele então era o secretário executivo. Como hoje o pastor Fernando Brandão é o executivo da Junta de Missões Nacionais, e o pastor Bracher era em 1946, desde 1925 ele era o diretor executivo. Mas em 1946 ele lançou a campanha de missões nacionais com o título Alfabetização através da Evangelização. Tinha 2 objetivos: ensinar o adulto a ler e colocar em contato com a palavra de Deus. Uma escola noturna em cada igreja ou congregação. E ele fez um apelo: cada batista alfabetizando para que pudessem ter contato com a palavra de Deus e serem transformados por ela. E hoje nós temos o privilégio de estarmos aqui sentados, ouvindo, estudando a palavra de Deus para que ela transforme nosso coração e possamos assim transformar outras vidas, sendo canal de bênção na vida das pessoas. Na 7ª campanha de evangelização, alistaram-se 512 igrejas e foram impressas 5.600 cartilhas para que o povo batista pudessem alfabetizar e assim evangelizar aquelas pessoas. 1947, Anna Ollerman chega no Brasil. Essa jovem, com um amor gigante no seu coração para alcançar o Mato Grosso, que naquele tempo era Mato Grosso, né? Ainda não tinha acontecido a divisão. E aí ela veio com aquele amor. Meus queridos, você imagina o desafio que essa mulher passou aqui. E nessa época, as irmãs na igreja não podiam nem orar, você imagina, nem participar da reunião de oração. Você imagina falar, imagina ensinar, né? Então, Anna Ollerman, não sei se vocês já leram o livro do pastor Sérgio Nogueira, um livro maravilhoso que nos inspira a dar prioridade para missões. E aí, essa mulher dirigia, tinha uma caminhoneta, vindo lá dos Estados Unidos, trouxe no navio cargueiro, dirigia uma caminhoneta, tocava sanfona e tinha um cavalo. Você imagina, e era estrangeira, né? Imagina o impacto que ela provocava só na chegada dela. E aí a mensagem, o poder da palavra de Deus a qual era mencionada. Meus queridos, e aí aconteceu essa plantação de igrejas, a começar por Corumbá, Campo Grande, Cuiabá, Ponta Porã, e foram plantando igrejas, e foram nascendo pessoas, e foram despertando pessoas, e aí surgiu a necessidade de ter um local para serem preparados, para que esses pontos de pregação pudessem ter homens e mulheres que estavam preparados, capacitados para ensinar a palavra de Deus. Esses testemunhos nos inspiram. Quantos desafios, quantas privações. Anna Ollerman, meus queridos, recebia ofertas missionárias generosas lá dos Estados Unidos. $150 mil, $100 mil, ela trazia na bagagem dela. E vivia, se privava de conforto. Vivia, os armários da casa dela, os bancos, as mesas da casa dela eram feitos de pallets. Ia lá naqueles lugares lá onde vendiam frutas e comprava aquelas caixas e fazia. Privou-se de conforto para que todo o dinheiro pudesse sobrar para investir na obra missionária, plantação de igreja, capacitação de meninos e meninas, jovens, homens e mulheres, para que pudessem continuar com a missão de alcançar o Mato Grosso para o Senhor Jesus. E olha aí, nós podemos ver os resultados. E hoje, meus queridos, o bastão está nas nossas mãos. Anna Ollerman já não está mais aqui. Dr. Bracher não está mais aqui. Mas nós podemos sim, porque o bastão está nas nossas mãos. Nas nossas mãos. Esse é o momento, meus queridos. De 1920 até 1979, o Brasil era considerado campo missionário. Hoje, a partir, não sei se vocês conhecem, vocês lembram do pastor Valdemir Tintac, que era o executivo da Junta de Missões Nacionais, e ele falava com tanto entusiasmo, o quanto que o Brasil cresceu na força missionária, deixou de ser um campo missionário para ser uma força missionária. Hoje a igreja evangélica no Brasil é a segunda maior no mundo, por buscar a maturidade e o crescimento na palavra de Deus. Que Deus nos abençoe, meus queridos. E Deus tem usado homens e mulheres. O pastor Valdemir Tinchak não está mais aqui, mas nós
estamos. E o Senhor está conosco. Amém, meus queridos? Nós estamos, agora é a nossa vez. O bastão está em nossas mãos. Missões é prioridade de Deus. Nós vamos falar um pouquinho sobre esse tema. Pastor, vira para cá, vira para cá. Vamos lá. Pode passar aí para mim, por gentileza, meu querido? Isto. Muito bem. Eu quero convidar você agora a abrir a sua Bíblia em Lucas capítulo 24. Lucas capítulo 24, nós temos aqui uma situação onde o Senhor Jesus encontra os seus discípulos e é encorajado, organiza a vida dos seus discípulos para que eles possam continuar a missão. Lucas capítulo 24, versículo 36. Quem achou, diga eu achei. Quem não achou, diga espera um pouco. Ó. São tão animados, né? Então vamos lá. Falavam com eles, versículo 36. Jesus aparece aos discípulos. Falavam ainda essas coisas quando Jesus apareceu no meio deles e disse: que a paz estejam com vocês. Eles, porém, ficaram assustados e com medo, pensando que estava vendo um espírito. Mas ele lhes disse: por que vocês estão assustados e por que surgem dúvidas no coração de vocês? Vejam as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo. Toquem em mim e vejam que é verdade, porque espírito não tem carne nem ossos, como vocês estão vendo que eu tenho. Dizendo isto, mostrou-lhes as mãos e os pés, e por não acreditarem eles ainda por causa da alegria, da euforia, por como estavam admirados, Jesus lhe disse: vocês têm alguma coisa para comer? Então lhe apresentaram um pedaço de peixe assado, e ele comeu na presença deles. Comunhão. A seguir Jesus lhe disse: são essas palavras que eu lhes falei, estando ainda com vocês. Era necessário que se cumprisse tudo que está escrito a respeito de mim na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então lhes abriu o entendimento. Houve ensino, conhecimento, autoridade. Então lhes abriu o entendimento para compreender as Escrituras e disse-lhes, compartilhou a missão. Assim está escrito que o Cristo que tinha que sofrer, ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia, e que em seu nome se pregasse o arrependimento para a remissão dos pecados a todas as nações, começando em Jerusalém. Vamos juntos, versículo 48, não importa a sua tradução. Vocês são testemunha dessas coisas. Eis que envio você sobre as promessas de meu Pai. Permaneçam, pois, na cidade, até que vocês sejam revestidos do poder que vem do alto. Diante desse contexto aqui, Lucas relata que Jesus, depois de ressuscitar, ensina claramente que o Messias tinha que morrer e tinha que ressuscitar. E em seguida ele acrescentou que o evangelho seria pregado em todas as nações. O ensino que Jesus transmitiu aos discípulos após a ressurreição deve ter sido novidade para ele, porque Jesus teve que reanimá-los. Gente, Jesus sabia que quando nós estamos com medo, com dúvida, nós ficamos engessados, nós não fazemos nada. Talvez você, diante do momento que você esteja vivendo agora, o medo, a dúvida, pare o teu coração. Eu quero dizer para você que Jesus conhece tudo, Ele sabe tudo, e Ele quer reorganizar isso, e quer fortalecer a sua vida, fortalecer a sua fé, porque o medo nos engessa, e a dúvida, quanto maior a dúvida, menor é a fé. Então Jesus fez isso com eles. Jesus sabia que o medo é o inimigo da fé. Jesus o encorajou e disse: por que vocês estão assustados? Jesus confortou, encorajou, esteve junto com eles. E agora, reorganiza a vida deles no momento de comunhão. O irmão falou muito bem aqui sobre a questão de comunhão. Como é bom estarmos juntos. Tudo que você faz, tudo que Deus te dá, é para abençoar o outro. Um mestrado, um curso, tudo que você sabe, as habilidades que nós temos, é para abençoar o outro. Isso é comunhão. Você faz um curso, minha filha, tivemos a oportunidade, agora sexta-feira, formou em psicologia. É para fazer o quê? Cuidar de vidas, cuidar de pessoas. Tudo que nós fazemos é para cuidar de pessoas. Tudo que Deus te dá, habilidade, conhecimento, sabedoria, amor,
palavra, a semente da verdade é para abençoar os outros. Isso dá sentido para a nossa vida. Isso dá sentido. E aí, meus queridos, voltando para o texto, então Jesus tem comunhão, reorganiza a vida deles. Jesus ensina para eles que é necessário que eles possam realmente ter conhecimento de tudo que está escrito. Então, o que acontece aqui? A ordem para fazer missões é muito clara no Novo Testamento. Mas acontece que Jesus vai lá no Antigo Testamento, como vocês estão vendo alguns versículos aqui, alguns textos bíblicos que nós estamos aqui no telão. Jesus, ele realmente busca no Antigo Testamento a base para essa declaração. Se lermos a Bíblia toda sem observar a ênfase sobre missões, talvez nós estamos lendo a Bíblia superficialmente. A Bíblia toda revela missões que é a prioridade do plano de Deus de alcançar a todos. Para cumprir a missão inacabada, exige paixão e compromisso. Exige paixão e compromisso. E olha só, meus queridos, nós somos, realmente, qualquer pessoa que conheça essa palavra de verdade. Qualquer pessoa que conheça essa palavra de verdade é um potencial em semear essa semente, essa mensagem. 1850, em janeiro, na Inglaterra, numa escola bíblica dominical, talvez você já conheça a história. Em janeiro de 1850, aconteceu uma tempestade de neve e impediu que o pastor, o líder daquela igreja, pudesse estar na escola bíblica, mas outros 12 e mais um visitante estava naquela manhã fria, naquela escola bíblica dominical. E ali, muitos pensaram, vamos encerrar, não vamos ter e vamos embora para casa. Mas se levantou um homem corajoso, conhecedor, que ama a Deus, que ama a sua palavra, e disse, não, nós não vamos embora, nós vamos estudar a palavra de Deus. Abra sua Bíblia. Então ele ensinou para todos, direcionou para todos, para que pudessem abrir em Isaías capítulo 45, versículo 22. E isso estava ali, e ele começou a falar, ele não tinha conhecimento, ele não tinha formação, ele não tinha capacitação, ele não tinha tantos outros estudos, mas ele conhecia o Deus da palavra. A semente do amor de Deus estava no seu coração, queimava por anunciar. Então, ele repetiu várias vezes o que está escrito em Isaías 45, versículo 22. Olhai para mim e sereis salvos. Olhai para mim e sereis salvos. No final, aquele homem encontrou aquele jovem de 15 anos que estava visitando a igreja. E aquele menino estava em lágrimas. E ele diz, eu estava pedindo para que Deus pudesse falar comigo. E Deus falou com aquele jovem de 15 anos. Sabe quem é esse jovem? Charles Spurgeon. Considerado hoje o príncipe dos pregadores, autor de livros e sermões, viu milhares de pessoas se converteram ao evangelho. Porque tudo começou com um homem que teve a coragem. O pastor também tinha enfrentado, eu acredito que também enfrentou a tempestade, mas ele venceu a tempestade de neve. Ele chegou na igreja. Ele não se importou se ele tinha conhecimento ou não, se ele era capacitado ou não. Até algumas palavras que ele anunciava, que ele proclamava, palavras erradas. Mas o poder, como diz Jesus, para que vocês sejam revestidos do poder que vem do alto. Uma vida começou com aquele homem sem formação, mas com a sua disposição de enfrentar a neve, não se deixou levar pela timidez ou pela falta de preparo, lançou a semente e multiplicou milhares de vezes. Você que é professor da escola bíblica dominical, eu quero incentivar você, aos pequeninos que estão na sua sala, aos adolescentes, aos adultos, aos jovens, confie na mensagem que você está anunciando. Confie na semente que você está anunciando. Ela pode, às vezes nós podemos ver o resultado. Eu não sei se esse homem, Senhor, conseguiu ver o resultado disso. Eu não sei. Mas quem disse que é para nós vermos? É para nós entendermos a necessidade de ensinar, de testemunhar. E sereis minhas testemunhas, porque o poder é do Senhor, o poder é de Deus, o poder é do Espírito Santo.
Então, meus queridos, alguns textos que nós temos aqui, que pode comprovar que a tarefa de levar o evangelho a todas as criaturas, nações, línguas e povos, não era novidade do primeiro século. Sempre começou, sempre esteve no coração de Deus e foi iniciada no Antigo Testamento. Se você pode conferir em Gênesis capítulo 12, de 1 a 4. Então, Abraão foi abençoado para abençoar, para comunicar a mensagem para quem não tinha acesso. Onde você está, as pessoas que estão em sua volta é um campo missionário, são pessoas em potencial, é um campo missionário. Elas estão olhando para você. Capítulo interessante, meus queridos, que Deus chama Abraão e lhe faz uma promessa: sai da sua terra, da parentela, da casa do seu pai, vá para a terra que eu te mostrarei. Farei de você uma grande nação, abençoarei e engrandecerei o seu nome, seja uma bênção. Aqui Abraão tem duas ordens, de ir e ser bênção. E às vezes nós confundimos de levar e espalhar essa mensagem de, olha, venham e recebam. Mas nós temos a incumbência, a missão está ainda, nós estamos ainda no tempo da missão, de ir e ser bênção. Depois de muitas maldições que foram proferidas por Deus, se você pode conferir lá em Gênesis 9, Gênesis 4, Gênesis 5, Gênesis 3, várias maldições que foram proferidas. Era um tempo difícil para Abraão, mas ele tinha palavras direto do Senhor para ser bênção onde ele for, para que as pessoas que não têm acesso pudessem ser abençoadas e alcançadas pela vida dele. Não é diferente em nós. Uma outra realidade que nós podemos entender é Gênesis capítulo 50. Nós temos na história de José, alguns textos que dão base no Antigo Testamento, que Deus prioriza a missão. Na vida de José, na história de José, está bem claro nesse texto, dos versículos 15 ao 21, que a bênção em sua vida, depois de várias maldições, não deveria ser centrada somente nele. Verdade? Você conhece essa história? Não deveria ser centrada. Deus tinha um propósito para a sua vida. E o abençoou para que pudesse abençoar outras pessoas. Deus abençoa você para que você possa abençoar outras pessoas. Isso é o princípio. Estamos em tempos diferentes, talvez em culturas diferentes, mas a metodologia, o princípio continua o mesmo. Ser abençoado para abençoar. Então, olha só, eu acho interessante quando José consola os seus irmãos, diante daquelas circunstâncias. Então, os irmãos sabiam o que tinha feito, a culpa pesava, mas na verdade José respondeu. Veja que José também fez a mesma situação como Jesus fez com seus discípulos. Os irmãos de José estavam com medo de José, os discípulos estavam com medo. Mas agora, olha aqui que José diz: não tenha medo. Será que eu estou no lugar de Deus? Vocês, na verdade, planejaram mal contra mim, porém Deus o tomou em bem para fazer como o que estão vendo agora. Que se conserve a vida de muita gente. Portanto, não tenham medo. Eu digo também para você, não tenha medo. Deus está na sua vida, com a sua família. E ele diz: eu sustentarei vocês e os seus filhos. E assim José consolou e lhes falou ao coração. Que Deus use também a sua vida para falar, para consolar e falar ao coração dos teus irmãos, da sua casa, da sua família. Amém, meus queridos? Quando não se cumpre a missão, o propósito pela qual fomos chamados, nada nos satisfaz. Nada. Riqueza, conforto, fama, nada nos satisfaz quando nós não cumprimos a missão pela qual nós somos enviados. Deuteronômio capítulo 4, versículos 5 a 10. Deus derrama a bênção de ser o povo de Deus escolhidos e a responsabilidade de abençoar as nações. Salmos 61, versículos de 1 a 2.
para que se conheça na terra o teu caminho, em todas as nações a tua salvação, pelo povo de Deus. Pelo povo de Deus. O desejo, meus queridos, pode passar, meu irmão, o desejo de Deus em alcançar as nações é notório em toda a Bíblia. Até mesmo a placa que estava em Jesus, quando ele estava sendo crucificado, com o título Rei dos Judeus, tornou-se um instrumento de proclamação, de propagação da obra de Cristo, e que foi registrada em 3 línguas. Está lá em João, capítulo 19, versículo 20. Muitos judeus leram esse título, porque o lugar em que Jesus havia sido crucificado era perto da cidade, e estava escrito em hebraico, latim e grego, para que todas as nações pudessem saber quem é Jesus e o que Jesus fez. Missões é a prioridade de Deus. Missões é a prioridade de Deus. E nós só vamos cumprir essa missão quando nós tivermos o amor pela sua palavra. John Stott diz: sempre que um cristão perde a confiança e o interesse pela Bíblia, o interesse pela evangelização se esvai. Mas o mesmo pode acontecer inversamente, quando o nosso coração, quando nós amarmos, buscarmos a palavra de Deus, certamente o amor por evangelizar as pessoas vai encher o nosso coração. Charles Spurgeon diz: a Bíblia que está caindo aos pedaços, geralmente pertence a alguém que não está. Entendeu isso? A Bíblia que está caindo aos pedaços, que é lida, que é revista, que é escrita. Essa aqui eu ganhei novinha, tá bom, meus queridos? Mas eu gosto muito da palavra do pastor Christian esses dias, num dos nossos cultos, acompanhando em casa, e ele falando o seguinte: eu estou morando em um livro. Lembra, pastor? Eu estou morando em um livro. Eu estou lendo a Bíblia, eu estou lendo em 3 Bíblias, uma em espanhol e outra em outras 2 traduções, e eu estou lendo cada uma delas, eu estou morando em um livro. Né? Em espanhol eu estou em Salmos, que é mais fácil se identificar. Pois bem, meus queridos, nós precisamos realmente morar. Qual livro que você está morando na Bíblia? Essa palavra precisa queimar no nosso coração, porque é ela que vai nos sustentar, como nós acabamos de cantar aqui, é ela que vai sustentar nos momentos de fogo, é a palavra de Deus que vai nos sustentar, que vai fortalecer o nosso coração. Amém, meus queridos? E agora sim, priorizando a missão, cada cristão, um missionário, formando uma geração para as nações. E eu quero deixar essa frase aqui, pode passar, meu querido? Mais outra lâmina. Isso, muito bem. Aí, Anna Ollerman diz: põe a sua vida na vida dos jovens e eles farão tudo o que não podes fazer. Anna Ollerman estava falando com o Senhor e dizendo do desejo de alcançar todo o Mato Grosso. Imagina que era um estado gigante, né? Mato Grosso do Sul e Mato Grosso, então era um território gigante. E ela disse para o Senhor que como que eu vou fazer isso? E eu quero ler na íntegra o que ela escreveu, que foi redigido no livro. Olha só o que estava, a oração dela com Deus. A escola estava progredindo, a igreja crescendo, o evangelho ao redor estava sendo recebido. Mas um dia, eu lembro que eu falei para vocês que ela tinha um cavalo? Não sei a cor do cavalo, mas ela tinha um cavalo. Mas um dia, andando a cavalo, senti-me tão pequena, isolada e as necessidades tão grandes ao redor daquela região, e eu pensei e pedi a Deus dizendo: ó Pai, como é que esta pequenina vida, uma só vida que dei ao Senhor, mas como é que vai fazer um impacto em toda essa necessidade ao meu redor e até o fim do mundo? E ele me disse: Ana, põe a sua vida na vida dos seus filhos. Assim que eu chamei os jovens, meninos
mocinhos e meninas mocinhas que aceitaram a Cristo, depois sentiram o desejo de fazer a obra de Jesus. Ele me disse: põe a sua vida na vida dos jovens e eles farão o que tu não podes fazer. Assim recebi aquela palavra e daí continuei com mais fervor e mais dedicação. Está cansado? Está se sentindo pequeno? Fale com Deus. Nós temos tantos conselhos e tantas biografias de homens e mulheres que também estavam se sentindo cansados. E Deus falou: permaneça em mim, permaneça na minha palavra, permaneça no meu amor, que você vai continuar. E Ana Olma buscou o Senhor. E agora, Senhor, como será? O Senhor deu a resposta imediatamente. Então ela diz: juntei os jovens e comecei a ensiná-los, ajudá-los nos seus estudos, a enviá-los para fora, por curso ginasial e um curso de instituto bíblico. Até mandei muitos ao seminário do Rio de Janeiro. E olha que ela conclui: eu posso falar de algumas coisas que meus filhos estão fazendo em lugares onde eu nunca poderia ter ido. Ela não tinha filhos, uma senhora solteira, mas as pessoas que foram sendo alcançadas por Jesus por meio dela, eram sendo chamados seus filhos. Então, por isso que Deus falou para ela: põe a sua vida na vida dos seus filhos. Queridos, essa palavra, no panorama, na visão panorâmica das Escrituras Sagradas, nós temos duas palavras para selecionar como foco e a estratégia de Deus para cumprir a sua missão aqui com a humanidade: geração e nação, que vem de família e igreja. Deus está sempre orientando, conduzindo o seu povo a ensinar as futuras gerações para que os seus feitos como propósito de alcançar a todas as nações. Todas as experiências vividas por o ser humano na terra-idade pode se considerar aprendizado. Tudo que nós fazemos dentro de casa é aprendizado para os nossos filhos. Em qualquer lugar que esteja, é um aprendizado que leva para a vida. Todos os momentos vividos pelos nossos filhos é uma parte do processo formativo do indivíduo na sua integralidade. Queridos, se os seus filhos hoje não estão nos caminhos de Deus, tem uma grande probabilidade de seus netos também não conhecer o amor de Deus na vida deles. Então ore. Se o seu filho pode fugir dos seus ensinos hoje, seu filho pode fugir dos seus conselhos, mas ele não tem como escapar das suas orações. Continue orando, porque essa geração que tem a missão, que nós temos a missão de passar o bastão para essa nova geração. Se não fazermos nada, já estamos falhando, porque uma geração só, se perdermos uma geração, veja o que acontece lá na Europa. Deixaram de ensinar as gerações, as novas gerações. Então, meus queridos, nós que possamos priorizar, formar uma geração para as nações, para que possam levar o amor de Deus. Certa vez um menininho, 5 anos de idade, e ele foi lá na estante e viu um livro preto, todo empoeirado. Ele pegou aquele livrinho, correu lá, a mamãe estava plantando, mexendo no jardim, e disse: mamãe, o que é isso aqui? Ah, esse é o livro de Deus. Aí o menininho falou assim: por que nós não devolvemos para ele? Nós não usamos? Tudo que nós vivemos dentro de casa é um processo formativo na vida dos nossos filhos, no desenvolvimento para a missão ou não. Tudo que se aprende no primeiro lar se reproduz no segundo. É muito forte isso. Que as nossas vidas, nossas casas, PGMs, possam ser abertas para a palavra de Deus que transforma, que restaura, que dá vida, para que nós tenhamos uma sociedade sólida, baseada, pautada, homens e mulheres íntegras, para servir a sociedade dando testemunho. Ser-me-eis testemunhas, somos testemunhas, essa é a nossa missão, meus queridos. A transmissão de fé recebida aos filhos, às gerações futuras, faz parte da missão. É primordial para o cumprimento da tarefa missionária. Lutero já dizia: faça de tudo que essa mensagem chegue aos ouvidos. Você, como pai, fez de tudo. Mas tenha certeza que é Deus que te fará com que chegue no coração. É Ele que faz. O poder vem do alto. O poder vem do alto.
Meus queridos, pastor Edson Gama, quem participa aqui da sala de oração da Junta de Missões Nacionais, toda quinta-feira nós estamos ali com essa responsabilidade. E eu lembro que o pastor Edson Gama, era professor do Seminário Batista do Nordeste, lá em Feira de Santana, da Bahia. Eu tive o privilégio de conhecer ele o ano passado, nós tivemos um encontro lá, e o pastor Edson sempre falava, eu peço oração pelos meus filhos. Eu tinha 4 filhos, um filho morava aqui e o outro morava nos Estados Unidos. Mas os três deles estavam longe do caminho do Senhor. E ele clamava ao Senhor. E ele pedia na sala de oração. Ele estava com câncer, ele estava fazendo tratamento. Mas eu falei assim, o meu pedido é pelos meus filhos, para que possam voltar para o Senhor. Pastor Edson Gama faleceu o ano passado. Mas Deus está presente. E Deus vai ouvir as suas orações. Talvez ele não verá, ele não vai ver, mas eu acredito no poder de Deus em ouvir as orações. Então não desista de orar pelo seu filho, não desista de orar pela sua família. Quantas situações que o inimigo coloca na nossa vida para gerar dúvida, gerar medo no nosso coração, para que pastores, missionários, discípulos de Jesus não cumpram a sua missão. O inimigo sabe onde atacar, mas nós estamos do lado vencedor. Amém, meus queridos? Nós estamos do lado de Jesus. Fortaleça o seu coração na palavra de Deus. Fortaleça o seu coração na palavra de Deus. Então, meus queridos, que possamos fazer a diferença. Talvez você não vai ver, eu não vou ver, mas Deus vai estar aqui, tenha certeza disso. Conta-se que um rapazinho, dois irmãos, foram avaliar a casa que o pai deixou. O pai faleceu e foram avaliar a casa que o pai deixou para que de herança. Então eles andaram por todos os cômodos. Quando chegaram na sala, meus queridos, os dois caíram de joelho. Não tinha ninguém morando mais naquela casa. Os dois caíram de joelhos. E eles falaram, eu acredito que nós não vamos vender mais essa casa, porque aqueles meninos estavam longe do caminho do Senhor. Mas só o fato de estar na sala, a lembrança de ver o pai deles orando e lendo a Bíblia, fazendo culto doméstico com eles, e ver aqueles meninos, eu vi quando eu era criança, que eu estava de joelhos no sofá, e meu pai orando, lendo a palavra de Deus, lendo a Bíblia, e orando por nós. Aqueles 2 meninos caíram dali, e saíram dali salvos, voltaram para o Senhor. Só o fato da memória, aquela memória afetiva, aquela memória de ver o pai lendo a Bíblia e orando pela vida desses meninos. Não faça como Jesus, talvez um medo, a dúvida está engessando você. Saiba que o medo, a dúvida são os inimigos da fé, são os inimigos para cumprirmos a missão. O Senhor conhece, Ele sabe, e Ele quer reorganizar tudo isso na sua vida, assim como Ele fizeram com os discípulos, para que pudessem cumprir a missão com excelência, com amor. E olha, meus queridos, volte para a palavra, e confia, e viva, e vá viver o melhor ano, o melhor dia da sua vida, confiando na palavra de Deus, E cada crente, eu achei interessante que no livro Pescadores de Crianças, Charles Spurgeon diz, os ensinos da nossa infância, veja se não aconteceu isso na vida desses meninos, o ensino de nossa infância deixam impressões definidas e distintas na mente, que tais permanecem depois que 70 anos já se passaram. Cuidemos que tais impressões sejam feitas para os mais altos propósitos. Na vida dos seus filhos, dos seus sobrinhos, dos seus netos, todo mundo que entrar dentro da sua casa, que seja alcançado para a glória de Deus. Meus queridos, quando se forma um discípulo nessa faixa etária, nós teremos a vida inteira para servir e seguir o Mestre. E os nossos filhos, eu sempre falo, os nossos filhos, os nossos netos precisam ser muito mais crentes do que eu e você juntos. Porque serão eles que vão levantar a bandeira do Evangelho no grosso da batalha. E eles precisam ter essa confiança, e é a palavra de Deus que vai gerar isso no coração deles. Por fim, priorizando a missão, cada cristão um missionário. Terceiro, processo formativo de Jesus, para que nós tenhamos condições de cumprir a missão, o Senhor Jesus também se preparou, se preocupou com a capacitação dos seus discípulos. Como já disse, George Petter diz que o mundo está mais preparado para receber o Evangelho do que os cristãos para o propagar.
Isso para nós é um desafio, mas se configura também no grande privilégio de estarmos prontos, amando o Senhor, amando a sua palavra, porque nós vamos amar. Esse dia o pastor Cristian pregou sobre isso, quando Jesus falou com Pedro, esse amor que enche o nosso coração para anunciarmos a mensagem do Evangelho, a mensagem que salva. Então, o processo formativo da equipe de Jesus foi muito importante, a aquisição de conhecimento, a presença do professor próximo. Você que é professor da escola bíblica, conhece a vida dos seus alunos. Jesus conhecia seus discípulos, Jesus conhecia seus alunos, ele sabia das necessidades dele, além de ser Deus, mas ele sabia, ele estava andando, caminhando com eles. E assim nós encontramos várias oportunidades para ajudar, ser assertivo no nosso ensino, através desta comunhão e deste conhecimento. Queridos, quando Deus resolveu agir em nosso favor, Ele se fez um de nós. Ele se fez um de nós, Ele ficou no nosso meio, Ele se contextualizou com a realidade humana e sofreu por nós. Quando saímos daqui, ali é o campo missionário, saímos para ser bênção, ser ponte, ser canal de bênção na vida das pessoas. Tudo que você tem, tudo que Deus te dá, Ele te abençoa. Abençoou Abraão, abençoou José, abençoou Moisés, abençoou a vida dos teus homens e mulheres, a qual Ele escolheu, para que sejam bênção. E nós temos os relatos escritos. Agora é nossa vez. Agora é nossa vez. Então, interessante que o mestre dava relevância à aquisição de conhecimentos e à sua identidade missional. Quero que você confira aí em sua Bíblia, Mateus capítulo 5. Mateus capítulo 5, nós falamos sobre o quê? Vamos lá? As bem-aventuranças. Mateus no capítulo 5, nós encontramos ali do capítulo 5, capítulo 6, capítulo 7, nós encontramos várias orientações, vários ensinos que o Senhor Jesus estava... Veja só, para quem já fez a sua carteira nacional de habilitação, percebe-se que você faz primeiro a parte teórica e depois vai para a prática. E aqui Jesus já faz isso, Jesus trabalha a prática. Capítulo 5, capítulo 6, capítulo 7, Jesus parte... E no capítulo 5, versículo 1, você percebe que Jesus pegou seus discípulos e sentou do lado deles, o professor do lado dos seus alunos. Vê que os alunos perto. Então Jesus anunciava, ensinava e falava com amor. Aí, no finalzinho do capítulo 7, 28, 29, fim do Sermão do Monte. Vou ler sua Bíblia aí, capítulo 7, versículos 28 e 29. Quando Jesus acabou de proferir essas palavras, as multidões estavam maravilhadas com sua doutrina, porque ensinava com quem tem autoridade, não como os escribas. Essa palavrinha aqui, autoridade, no original significa conhecimento. Então Jesus prezava por conhecimento, o conhecimento que dava autoridade para que eles pudessem ser testemunhas. Capítulo 8, capítulo 9, nós podemos perceber que Jesus agora já passou para saiu da parte teórica e foi para a prática. Então ele curava as pessoas e partir para a parte prática é sair daquela porta. É sair daquela porta ali. Já é prático. Ao descer do monte, é como se estivéssemos no monte. Ao descer do monte, então o Senhor Jesus, quando desceu do monte, grandes multidões o seguiam. E eis que uma pessoa que estava precisando de ajuda se aproximou de Jesus e pediu a Ele. É desse jeito, meus queridos. A escola está orando. As pessoas estão clamando. As pessoas estão prontas para receber o Evangelho. Nós vamos nas escolas, nós vamos nos ambientes onde falta esse amor que nós temos aqui, essa palavra que nós temos aqui. É notório que nós podemos fazer a diferença. Não precisa chegar lá e falar assim, olha, eu sou a Márcia missionária, e nem precisa dizer, porque as pessoas olham para mim e falam assim, de qual igreja que você é? Eu não falei. Mas eles percebem, não é assim que acontece com a sua vida? Pessoas que falam para você, pode orar por mim? Por que eles pedem isso? Porque elas conhecem. Pessoas que dizem, olha, estou precisando de ajuda, por que chama você? Por que compartilha com você? É porque eles conseguem ver Deus na sua vida. Amém, meus queridos? É porque isso se configura na missão. Priorize esse amor a Deus, a sua palavra, que Deus vai te usar grande. Deus vai te usar grande. E aí, parte prática, capítulo 8, capítulo 9. Capítulo 9, os versículos 35 até os versículos 38, fala sobre o quê? Fala sobre a necessidade de amar as pessoas.
a necessidade, capítulo 35 até o capítulo 38. Então Jesus teve compaixão daquelas pessoas. Compaixão significa a emoção seguida da ação. Isso é compaixão. Jesus, todas as vezes que Jesus olhou as pessoas e teve compaixão, ele fez alguma coisa para tirar aquela situação. Então Jesus não chamou, não nos enviou, não nos comissionou para sentir dó nem pena de ninguém, mas sim para sermos cheios de compaixão. É ver uma situação e mudar aquela situação. Isso é compaixão. Senão é só dó, pena, e nós não fomos chamados para isso. Fomos chamados, meus queridos, você que trabalha na educação, você que ensina, por isso que em 1946 foi aquela campanha de alfabetização. Quando Jesus, lá em Marcos capítulo 6, então Jesus desceu do barco e viu que a multidão estava precisando de quê? De conhecimento. Então Jesus compadeceu, teve compaixão delas e começou a ensinar. Então ensinar é uma forma de compaixão, é uma forma de cumprir a missão. Estamos encerrando. Então, capítulo 5, capítulo 9, versículos 35 em diante. Jesus, ele percorria ensinando as sinagogas, ensinando aquelas pessoas. E aí, que nós, nesse tempo, tenhamos as condições de enxergar as pessoas com as lentes corretoras de Jesus. Amém, meus queridos? Com as lentes corretoras de Jesus. E enxergar com compaixão. E precisamos também entender que o maior resultado se dá por maior número de trabalhadores. Mateus capítulo 39, 38. O Senhor tem respondido essa oração. Deus tem levantado trabalhadores. E eu espero que Deus esteja trabalhando com você também nesta manhã. Capítulo 10. Jesus então envia os seus discípulos para um pequeno projeto. E eles enviam. Interessante que novamente aparece aqui a palavra autoridade. Chamando os seus 12, capítulo 10, versículo 1, chamando os seus 12 discípulos, lhe deram autoridade para expulsar os espíritos imundos e curar todas as doenças e enfermidades. Autoridade aqui quer dizer conhecimento. Então Jesus deu conhecimento. Jesus sabia que eles ainda não conseguiam, não podiam, eles não tinham todo o conhecimento e autoridade para alcançar as nações. Isso capítulo 10. Por isso que somente lá em capítulo 28, que Jesus vai e diz, vão para as nações. Porque todo esse processo, ele foi trabalhando com seus discípulos, formando para que eles pudessem ter condições, conhecimento. Queridos, Deus não envia a igreja para conquistar. Deus a envia no nome daquele que já conquistou. Nós vamos porque somente o Senhor Jesus reina. Amém? E nós temos a garantia da sua presença. Antes de enviar os seus discípulos, Jesus chamou todos eles, diz o seguinte, certificou-se, deu as boas notícias para os seus discípulos. Olha, foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que lhes ordenei. E eu estarei com vocês até o fim dos tempos. Deus está com você. A missão que Ele confiou a você, o poder vem dEle, vem do alto, Dynamis. O poder que vem do alto. E se Ele confiou, Deus nunca dá uma missão para que sejamos envergonhados. Ele dá a missão e Ele te dá condições para cumpri-la. Ele sabia que os seus discípulos poderiam ficar se sentindo só. Mas Jesus disse, olha, eu estou com vocês. Eu estou com vocês. Lucas capítulo 24, versículo 48 diz, vocês são testemunhas destas coisas. Nós somos testemunhas dessas coisas. Como você estará envolvido na missão? Priorizando a missão. Cada cristão
um missionário. Onde você está, cada pessoa que convive com você é um campo missionário. É um campo missionário. Olhe para suas mãos. Olhe para suas mãos. O bastão está com você. Amém? Querido Deus, muito obrigado, Senhor, pela tua palavra. Obrigado pelo seu amor. Obrigado pelo privilégio, pela honra de sermos, ó Deus, os seus missionários. Nós somos seus seguidores. Nós estamos aqui para cumprir a missão. Nos ajude, ó Pai. Que privilégio. Nós temos que também esses homens e mulheres ao qual nós mencionamos aqui, quantos desafios, quanto medo, quanta dúvida talvez pairaram nos seus corações. Mas acima de tudo, ó Deus, eles foram fiéis, buscando a fidelidade de cumprir a missão que o Senhor confiou a eles. Agora é o nosso tempo. Estamos nesse tempo de missões. Sabemos que o Senhor prioriza missões. Estamos no ano, ó Deus, a nossa igreja, vivendo o tempo da prioridade, o ano da prioridade, que possamos priorizar isso, a Tua palavra, a comunhão com o Senhor, de estender a bênção que o Senhor nos compartilha para as pessoas que estão ao nosso redor. Isso vai trazer sentido de vida, sentido da nossa existência. Nos ajude a alcançar a nova geração, sejam nossos filhos, sobrinhos, pessoas a qual o Senhor colocou em nossas vidas. Deus, que o Senhor, mestre com excelência, compartilhe sempre autoridade, conhecimento em nossas vidas, para que tenhamos condições de cumprir a obra. Que possamos ter um coração sensível à voz do Senhor a cada momento, confiados no poder do Espírito Santo. Em nome de Jesus, que esse ano seja um ano onde nós possamos priorizar o estudo da Sua palavra, o relacionamento contigo, com os nossos irmãos, para que o cumprimento da missão seja uma verdade. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Deus abençoe a sua vida.